dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, nosso bom dia, turma de Assunção do Piauí, nosso bom dia aí para Maria Cauana acompanhando a gente, nosso bom dia aí para Catiane, bom dia para Fátima Campelo, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando, tanto pelo YouTube, pelas ondas do canal Educação. E vamos continuar falando com vocês, tá? Aqui, a respeito dessa integração entre fluxos de caixas e demonstração do lucro-prejuízo acumulado. Tá? Então, vamos aqui conversar um pouquinho com vocês para que a gente possa compreender e finalizar esse assunto. E depois a gente aprofundar um pouco mais, né? Então, olha aí. Nós vamos estar trabalhando com vocês hoje, tá? Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, porque na aula passada nós trabalhamos com vocês aí o fluxo de caixa, né? E aí nós vamos compreender, vamos aprender a elaborar e fazer essas conexões todas, tudo isso aí, para que a gente possa estar bem prontos aí para exercer. Vamos também praticar um pouco mais no final. Então, vejamos só, né? Que a partir de nós temos um plano de contas, ele dá origem, né? Nosso plano de contas, nós temos ali ao balanço, originou o nosso balanço patrimonial e temos as nossas demonstrações de resultados. O plano de contas, né, vai gerar o balanço patrimonial, a DRE. Nosso balanço patrimonial, nós temos aí nossos ativo, passivo e patrimônio líquido. E veja só que há uma conexão com as demonstrações de resultados e essas demonstrações de resultados integram o nosso balanço patrimonial lá no nosso PL. Patrimônio líquido. E assim, agora então, nós podemos, já vimos que tem essa conexão da DRE com o balanço patrimonial. Então vamos agora conversar um pouco com vocês sobre essa demonstração de lucro-prejuízo acumulado. Veja só, quando a empresa realiza seus demonstrativos, né, elas têm lá um lucro, e esse lucro, parte dele vai lá para os seus proprietários. Outra parte dependendo lá das decisões, né, também, né? Outra parte é retirada ou retida, né, para ser reinvestida, com o objetivo aqui desse negócio crescer, né? Então, os proprietários querem que a empresa também vá crescer, né? E assim, nós temos essa canalização do nosso lucro que vai parte para os proprietários e parte a um reinvestimento da própria empresa, ou seja, retenção de lucros. E essa retenção desse lucro ela é evidenciada lá pela nossa demonstração de prejuízo acumulado, que antecede, né, ao nosso balanço patrimonial. Encerrada a nossa DRE, ô professor, o que é DRE? O senhor está falando de DRE, eu não estou lembrado do que é isso aí, não. É demonstração de resultado do exercício, tá? Nós pegamos só as primeiras letras, tá bom? Então, feito a apuração da DRE, nós temos a apuração do lucro. Pessoal, vamos colocar assim, bastante simplesinho para mim. O que é a demonstração de resultado do exercício? Tá? Eu tenho assim, quanto é que eu tenho de faturamento, tiro os meus custos e despesas, meus gastos, e eu tenho o quê? Um resultado. É isso, professor? Simplesinho, né? Simplesinho mesmo assim. Pense assim que é bem simplesinho, que fica mais fácil para a gente fazer, tá? E esse resultado, ele é transportado para a conta de lucros ou prejuízo acumulado, que são efetuadas, aí é feito as distribuições. Após a destinação desse lucro, né, destinação do lucro líquido, ele é transportado para o balanço patrimonial, esse saldo, para a conta patrimônio líquido, ou seja, recursos dos proprietários. E esses recursos do proprietário, pessoal, nada mais é que a origem de recursos que vai ser aplicado pela organização.
Vamos aqui analisar essa questão. Veja só. Nós tivemos lá a nossa DRE, que fizemos a nossa apuração. Que quando nós falamos de demonstração do resultado, nós temos lá as nossas receitas menos as nossas despesas, chegamos ao nosso resultado ou lucro líquido. A partir desse lucro líquido, nós temos a nossa demonstração do lucro-prejuízo acumulado, em que nós temos aqui o nosso lucro líquido agora. Aqui, ó. Nós temos aqui o nosso lucro líquido agora sendo distribuídos e vamos ter a nossa parte do lucro retido. E esse lucro retido vai lá para o nosso balanço patrimonial na conta lucro retido dentro da conta patrimônio líquido. Tá? E veja só que esse lucro retido, ele não para aí. Ele vai lá para os ativos, porque é a aplicação que é feita, né? O lucro foi tirado, os dividendos passados para os sócios, aí sobrou uma parte que foi retida, que vai para ser compor o nosso capital, lá no patrimônio líquido, e esses recursos eles são aplicados o quê? Em dinheiro em caixa, mercadorias, máquinas, equipamentos, então a destinação, a aplicação desses itens, tá? Então, tá aí para vocês, né, verem agora tudo isso que vimos da DRE é demonstração de lucro, prejuízo acumulado, para que a gente possa ter, tá? Então, aí uma visão geral para vocês, tá? Então, vamos aprofundar nossos estudos, né? E aprofundar essa integração aí. O lucro retido na empresa ele pode ser utilizado de várias maneiras, não é isso? Podemos utilizar esse lucro aí, ele pode ser para aumentar o capital da empresa, ele pode ainda ser designado por algum fim específico, ou seja, alguma reserva. Pode? Pode, né? Podemos utilizar esse lucro aqui para ser uma reserva legal, ou seja, parte do lucro, tá? Muitas empresas têm, né, na lei das SAs, diz que 5%, né, deve ser fazer reserva legal para manter a integridade do capital. Ou também pode ser utilizado para fazer uma reserva de expansão da empresa, pode ser também uma reserva estatutária, o que é previsto lá no estatuto da empresa, e essa reserva também pode ser também lá guardada nesse aí. Então isso aí está em previsão lá no estatuto. Bom, mas existe uma parte do lucro que não foi distribuída e não foi utilizada para aumento de capital ou reserva, né? Então, outros fins podemos ter também nessa conta de lucro prejuízo acumulado. Então, assim, né, pode haver essas coisas. Porém, a nossa lei das SAs diz que essa é uma atitude não é recomendada pela nossa lei, 6.638, do que tange a empresa de grande porte. Na verdade, pessoal, o que a lei diz? Que todo lucro deve ter um destino. Todo lucro deve ter um destino. Então, os lucros acumulados, né, que nós temos muito aí nas empresas de micro e pequenas e médias empresas, né? E aí temos alguns remanescentes sem fins específicos e sem destinação certa, né? Então, esses lucros também serão adicionados ao lucro líquido do próximo exercício e assim sucessivamente. E a partir desse aí é que nós temos a expressão demonstração de lucros prejuízos acumulados, que significa que o lucro de um exercício, né, que ficou lá sem destinação, acumulado, né? Das empresas de grande porte, pessoal, esquece, porque isso aí vai ter que ter todo destinado. Não é aqui o caso. Vamos pegar aqui, num caso aqui de uma empresa, né? Eu coloquei um apelido, Cia Toledo, né? Admitindo que é uma pequena limitada. Vamos dizer aqui. Nós temos aqui, ó, que é uma pequena empresa limitada. Teve um lucro acumulado
que acresceu o seu patrimônio líquido de R$ 1.000 para 3.100. Então, nós vamos aqui exercitar como é que funciona isso aqui, tá, pessoal? Tivemos ali a nossa empresa que teve um lucro que aumentou de R$ 1.000 para 3.100. Lá na conta, você vê lá no passivo, tá? E esse acréscimo precisa ser explicado e a explicação que é dada é lá, na demonstração de lucro-prejuízo acumulado. Então, vamos avançar. Que temos aí que o saldo da conta lá, lucros acumulado, em X5 era de R$ 1.000. Era de R$ 1.000 lá. Em X5, nós tínhamos um lucro acumulado lá na nossa conta do patrimônio, né, do PL, lá. Saldo de lucros acumulado, R$ 1.000. O resultado da DRE, depois de tirar os dividendos, distribuição, essas coisas, 2.250. E veja que no nosso balanço vai aparecer, né, saldo de lucros acumulado em 31 de X6, veja que saiu de X5 para X6, 3.250. Então tivemos aí um acréscimo, né, desse lucro. Bom? Então vamos ver como é que isso aqui integra tudo agora, já que sabemos aqui que o nosso DRE deu isso aí. Então, vamos verificar lá nas nossas demonstrações. Vamos exemplificando isso aí quando houver distribuição de dividendos limitada. Então, vamos lá, por partezinha aí. Nossa DRE está lá para nós aí, né? Receitas, né? Colocamos ali receita, custo de mercadoria, lucro bruto, despesa, tal, lucro líquido, R$ 1.700, R$700, tá? Tivemos isso aí, não foi? Nosso DRE? Foi. Então, nossa demonstração de lucro-prejuízo acumulado, nós vamos ter lá que tínhamos um saldo anterior de 200, passamos a ter agora um lucro de 700, bem aqui, ó. Nós tivemos um lucro aqui, aí aqui, ó, tivemos aqui um lucro que passamos até um disponível, né? Tiramos os dividendos, aí saldo, né, de 500. Veja que isso aí não para por aí, que nós temos que integrar isso no nosso balanço lá. No nosso balanço, nós tínhamos lá que o lucro acumulado era de 200. Não é isso? Era de 200. E aí, nós temos aqui que o nosso balanço em X1 tinha um saldo nessa conta de 200. Veja que tivemos aqui um lucro líquido de 700. Então, nós tínhamos 200. Aqui somamos 700. Aí tinha disponível 900 de lucro. Fizemos a distribuição de 400 de dividendos. Sobrou um saldo de 500. Então, aqui, nós tivemos ali que o lucro acumulado era 200. Passou a ser 500 agora. Tá? E são... Aí, nós tivemos todas essas conexões aí para vocês, tá? Veja que aí, nós tivemos várias conexões, olha aí, tá vendo? Só. E assim, é a integração dessa conta lucro-prejuízo acumulado. Bom? Pessoal, seguinte, né? Se tiver difícil, né? Não se acanhe, tá? Não se acanhe, porque... Tá certo, Cauane? Tá certo, Catiane? Tá certo aí para vocês? Não se acanhe, tá, turma de Assunção? Tá? Porque se deixar para depois, cada vez vamos aprofundar cada vez mais nesses nossos estudos. Então, vamos ver aqui, no nosso exemplo, né, que nós pegamos aqui, de distribuição da pequena empresa. Você vai ver o seguinte, olha. Se a empresa, em vez de lucro, estiver apresentando prejuízo, esses prejuízos aqui vão consumir aquele saldo anterior. Por isso que o pessoal chama de lucro-prejuízo, né, acumulado. Mas, na verdade, assim, se houver o prejuízo, ele vai consumindo, né? E veja só, também essas demonstrações, pessoal, lucro-prejuízo, elas podem ser substituídas? Podem, né? Então, elas poderão ser substituídas por uma demonstração de mutação do patrimônio líquido. Então, essa conta aqui, ela pode ser substituída por uma demonstração de mutação do patrimônio, que, na verdade, quando nós estamos falando,
essa mutação de patrimônio, ela acontece. Nós vamos tratar isso aí com vocês, pessoal, numa aula específica para esse assunto, tá? Vamos ver aqui uma situação do exemplo de uma... Agora sim, falando agora com vocês de uma empresa de grande porte que teve no seu balanço patrimonial em X8, tá aqui o nosso balanço patrimonial X8, tá? Eu estou pegando aqui, pessoal, só a conta patrimônio líquido. Veja aqui que é só a conta patrimônio líquido. E nós vamos termos aí, ó, capital R$1.000, reserva 50, reserva estatutária 80, total do nosso patrimônio líquido 1.130, tá? Veja só, no ano X9, nós partimos do X8, no ano X9, a DRE apontou para um lucro de 300. E lá no seu estatuto, no seu contrato social, está lá colocado lá, né, que tem uma destinação de 5% destinada à reserva legal e 30% deverá ser feito distribuição de dividendos e o restante destinado ao lucro será retido para formar de reserva de expansão. Então, nós temos ali o nosso balanço patrimonial, que tem aquela posição ali de 1.130, mas agora nós temos aqui um resultado em X no ano seguinte, né? Aqui, ó, nossa DRE apontou um lucro de 300, tá? Professor, mas isso é grande porte, mas só... Não é R$300, tá, pessoal? Tá? Eu coloquei em números pequenos, aí 300 milhões, alguma coisa assim, uma coisa bastante alta, mas, presente exemplo, eu vou botar um número pequeno só para poder caber na nossa tela aí, que senão fica um número muito grande, aí fica difícil, né? Então, vamos ver como é que fica isso aí. Veja só, no nosso exemplo aqui da nossa limitada, nós pegamos lá que o lucro era de 300, não é isso? E assim, eu vou achar, né, agora fazer as contas nossas aqui, é isso? Nós dissemos lá que 5% é para reserva de capital, então 5% de reserva legal, nós vamos ter aqui 15, né? 5% de 300, 5 vezes 3, 15, tira 100%, 15 é unidade monetária. Nós temos também que a reserva estatutária está prevista em 10%, então 10% de 300 é 30. E o restante, pessoal, aqui, também tem a reserva para expansão, né? E tem lá os nossos dividendos também. Dividendos é 30%, então 3 vezes 3, 9, então nós temos aqui 90. E o restante aqui ficou aqui, de forma diferente, né? Eu vou até colocar de outra cor. Aqui. Olha aqui, ó. O restante que sobrou para nós está bem aqui, ó, tá? É isso? Lucro para expansão. Assim nós podemos ter um comparativo do nossos balanço patrimonial. Por isso, pessoal, acontece o seguinte, as demonstrações elas sempre aparecem em 2 anos, tá? O balanço patrimonial. Então nós temos aqui o nosso balanço patrimonial, colocando para vocês o X8 e agora X9, que tivemos um lucro de 300. Veja só, lá no nosso passivo, nós não vamos lá, fizemos uma apuração e dizer que tem lá dividendos? Então, eu vou dar uma conta do passivo nosso, dizendo agora que eu tenho um passivo de R$90, decorrente o quê? Dos dividendos que eu vou ter que pagar. Ô professor, mas quando eu fiz o balanço, né, eu fiz a apuração, registrei que eu vou pagar. Não paguei ainda. Quando eu for pagar, aí eu vou usar uma conta do ativo, dinheiro, tal, né? E assim, o nosso balanço patrimonial, que tínhamos lá no patrimônio líquido, né? Um PL aqui, um capital de R$1.000, de 1.000, né? Continua o 1.000, mas eu tenho aqui a nossa reserva de expansão, que era 0, passou a ser 165, porque veio daqui, né? Certo? E temos aqui a nossa reserva legal, que era 50, passou a ser 65,
porque veio aqui para cá. E temos a reserva estatutária, que estava com saldo de 80, e agora entrou mais 30, sem agora 110. E assim, o nosso patrimônio líquido, que era de 1.130, passou para 1.340, porque acrescentamos ali o nosso lucro líquido. Tá? Beleza? E professor, tá ficando difícil. Tá não. Nós vamos detalhar cada vez mais. Nós estamos usando uma técnica com vocês de primeiro compreender o todo, para depois a gente ir esmiuçando para vocês entenderem parte a parte. Tá? Veja só. Né? Nós pegamos aí o nosso exemplo da Grande Limitada, que teve esse acúmulo aí. Né? Mas aí acontece o seguinte, pessoal. Nós vimos aqui no nosso balanço patrimonial, aqui, que nós partimos aqui de um PL de 1.130 para 1.340, e com todas essas divisões de capital, expansão e tudo mais. Eu preciso saber o que está acontecendo nesse meio aí. E aí, eu tenho que saber que essa conta, né, lucro-prejuízo acumulado, conforme a lei 11.638, esse lucro acumulado ele deverá ser zerado. Não posso ter essa conta. Então tem que dar destinação, né, desse lucro no período. Isso para empresas SAs e de grande porte. Professor, não, para empresa de pequeno porte, né? Pode seguir a mesma regra que não vai estar errado, tá? Pode seguir pelo mesmo regra. A legislação fala empresa de SA e empresa limitada de grande porte, mas a empresa de pequeno porte também pode fazer, que não vai dar errado não. Tá? Mas assim, durante o ano, nessa conta vai ser reconhecido algum lucro do período, né? E vai ser distribuídos os dividendos, a apropriação de reserva, né? E aí nós podemos fazer uma elaboração, né, para informar melhor. E lá na demonstração de mutação do patrimônio líquido, ela é mais rica de informação e mais pormenorizadas, ou seja, mais detalhadas, para a gente ver. E assim, pode ser apresentada uma possibilidade de elaboração de uma demonstração de lucros acumulados. E assim, nós temos aqui com uma demonstração de lucro prejuízo acumulados. Vamos ver aqui agora como é que a gente está elaborando essa demonstração aqui de mutação do patrimônio líquido. Então, nós vamos botar aqui uma planilha para vocês da demonstração de mutação do patrimônio líquido, ou seja, DMPL, para que a gente possa ter uma ideia melhor e informações melhor para vocês. Então, veja só. Nós partimos aqui de um patrimônio líquido que estava da ordem de R$1.000 e chegamos a 1.340. Não foi? Foi. Agora eu quero saber exatamente como é que isso aí está acontecendo. Então veja que a demonstração do lucro prejuízo acumulado, pessoal, ela está dentro da demonstração de mutação de patrimônio líquido. Então eu tinha lá um saldo, né, de R$1.000, né, em 2000, em X8, que chegamos ao total de 1.330. Seja que nós tínhamos lá no nosso balanço patrimonial um saldo de R$1.000, né, de capital. Tivemos reserva legal de 50 e estatutária de 80, 1.330. Tivemos um lucro no período, né, de 300. Mas esse lucro de 300, ele decorre o quê? Que teve lá um lucro acumulado, né, e esse lucro acumulado veio lá da nossa DRE, né, lucro do período. E esse lucro foi dividido para nós em expansão, reserva legal e estatutária. Então, esse lucro ele foi aqui, ó, decomposto, né, em 165, 15 e 30. Não é isso?
E assim, tiramos aqui os nossos dividendos também e vamos ter lá. Então aqui eu tenho toda a demonstração da mutação do patrimônio líquido. E é claro, né, se acontecer alguma coisa diferente, vai estar aqui também, tá bom? E assim a gente detalha bem mais, né? Consigamos ter uma visão mais ampla, né, dessa mutação patrimonial. Agora sim, entendemos a demonstração de mutação do patrimônio, lucro, prejuízo acumulado, vimos que vem lá da DRE, não é isso? Vimos muita coisa nesse sentido, não veio? Agora é o seguinte, nós precisamos integrar tudo isso. Precisamos juntar balanço patrimonial, DRE, demonstração de mutação de patrimônio líquido. Então, vamos integrar isso aí tudinho para que a gente possa compreender melhor, né? Vamos admitir que uma empresa de médio porte teve uma demonstração, né, num balanço patrimonial e uma DRE nesse formato aí. Então, nós tivemos aí o ativo circulante, passivo circulante, tanto eu botei aqui ano 1 e ano 2, né? Ano 1, ano 2 do ativo, veja ativo, passivo, ano 1, ano 2. Veja que aqui ó, no ativo a gente tinha 2.500 de ativo, 3.100 no ano 2. A mesma coisa também no ativo. E veja que aqui, nós tivemos aqui um lucro líquido de 300, e esse lucro de 300 decorre de uma receita de 3.000, aí teve custo de mercadoria, despesa de lucro bruto, despesa administrativa, o nosso DRE ali do lado. Né? Então, tá essa situação nossa aí. Nós precisamos juntar tudo isso aí para a gente compreender melhor. Né? E veja aí que nós temos aí que a nossa empresa calculou os dividendos, né? Calculou os dividendos na base de 30% de lucro e temos os impostos, né? Imposto de renda a pagar dessa empresa. E vemos que aqui nós vamos aparecer esse imposto aí também, vai aparecer no meio aí. Então, veja lá, vamos analisar aqui por parte a parte, passo a passo para a gente ver, tá? Analisando essa demonstração, né, que a empresa teve esse lucro aqui no exercício, veja que a nossa DRE apresentou. Aqui não. Veja que a nossa DRE apresentou um lucro de 300. Mas assim, o fluxo financeiro dessa empresa não está bom. E professor, teve lucro no... não está bom não, está ruim, né? Veja só, que aqui o fluxo financeiro está ruim, uma vez que essa empresa reduziu o caixa em 150 para 100. Né? Ou seja, um déficit de 50. Vamos ver aqui, voltar aqui. Olha aqui, ó, o caixa estava 150, foi para 100. Tá? Eu vou até montar isso aqui de cor diferente, pra gente, de forma diferente, para a gente ver, né? Para vocês verem. Olha aqui, o caixa de 150 foi para 100. Então, tivemos esse problema aí. Considerando as dívidas originais, né, como imposto de renda e dividendos, os dividendos, o imposto de renda não foi paga, nós temos aqui uma situação, na apuração do resultado, pessoal, nós tivemos aqui um aumento, né, do passivo circulante decorrente dos dividendos que não foram pagos e nem o imposto de renda. Né? Então, nós tivemos aumento lá no nosso passivo circulante. Se a gente volta aqui, a gente vai ver que o nosso passivo circulante, dividendo a pagar, saiu de 0, passou para ser 90. Impostos a pagar, saiu de 200, foi para 400. Tá? E veja que a empresa deu lucro. A empresa teve lucro. Mas a sua situação financeira teve uma piora. Perceberam?
que a empresa teve lucro. Vamos botar isso aqui de forma diferente para ficar melhor para vocês. A empresa teve lucro, mas ela teve uma situação financeira pior entre o ano 1 e o ano 2. Isso porque ela tinha lá, né, 1.300. Ela tinha 1.300 de ativo circulante, né? E 900 de passivo circulante. Ela tinha isso. Estava com uma folga, né? Mas isso aí não foi o que aconteceu na frente, né? Aí nós podemos saber o seguinte: tivemos aí essa situação, mas várias coisas podem ter acontecido para que possa ter prejudicado essa situação financeira da empresa, não é isso? Aqui, ó. Podemos ter que várias coisas podem afetar. E é o que nós vamos analisar, né? Se nós elaboramos o fluxo de caixa, vamos elaborar ele pelo fluxo direto e indireto, né? Nosso fluxo de caixa. Nós vamos ter que e também ter as demonstrações de lucro, prejuízo acumulado, para que a gente possa ter a condição de interpretar o que está acontecendo com a situação econômica e a situação financeira da empresa. E assim, a gente poder fazer uma integração de tudo isso. Tá? Então, veja só. Lá no nosso patrimônio líquido, nós tínhamos lá, no ano 1, tinha um lucro acumulado de 100, no ano 2 passou para ser 310. Né? A nossa demonstração de lucro prejuízo acumulado, né? Olha aqui, ó, no final do ano 1 tinha 100, aí tivemos a DRE, nos deu um resultado de 300, então nós tivemos um total de 400, agora nós tiramos os nossos dividendos, 90, ficamos com 310, tá? A nossa demonstração de lucro prejuízo acumulado. Até aí tá tudo bonitinho, né? Muito bom. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos ver agora o que está acontecendo lá no nosso fluxo de caixa. Porque aqui, pessoal, nós vimos aqui na nossa demonstração de lucro prejuízo acumulado. Tá? Então agora vamos ver lá no nosso fluxo de caixa o que está acontecendo com isso aí. Né? Então, lá no nosso caixa, nós tínhamos no ano 1 150 e ficamos com 100 de saldo de caixa. Né? Veja que no nosso fluxo de caixa eu começo com o saldo inicial, o saldo que era do início do ano anterior, 150, tá aqui, ó. Né? E aí aqui, ó, nós tivemos acontecendo aqui, ó, recebimentos de duplicatas, 2.700, novos empréstimos bancários, 200, né? E aqui esses valores deu 2.200, né? E tivemos como saídas, né, ou pagamentos, né? Pagamento de fornecedores, compra 1.450, despesas operacionais com venda administrativa, tal, 900, novos investimentos que foram adquiridos, 200, e amortização de financiamento, aqui, pagamento de financiamentos, nós tivemos agora aqui, né? Vimos que saímos. Como é que a gente saiu lá? Né? Nós vimos como é que a gente saiu da posição de 150 e chegamos com 100. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Essa saída aqui de 150 para 100. O que aconteceu, né, no nosso fluxo de caixa da empresa? Pessoal, se estiver difícil, não deixe para depois, pergunte, tá? Bom, isso aí, pessoal, nós fizemos esse modelo, esse formato aí, mas vamos especificar um pouquinho mais a respeito disso, né? Vamos verificar como é que a gente montou tudo isso aí, tá? Veja lá. O fluxo de caixa, vamos ver pelo modelo direto. Vamos ver pelo modelo direto e modelo indireto para que a gente possa entender bem, né? Bom, e aí para a gente explicar essa demonstração do fluxo de caixa no modelo direto, aqui não, aqui, né? Demonstração do fluxo de caixa no modelo direto, nós podemos dizer que é a situação assim, A, né?
Saldos das duplicatas, a gente tinha duplicatas, né? Tinha R$600, 600 unidades monetárias no início do ano. Aí nós tivemos as vendas que foram de 3.000, passamos a ter um total de duplicata, né? A empresa, né, tenha recebido 3.600. Porém, nós tivemos que um saldo recebido de duplicatas de ano anterior de 300 e chegamos a um valor efetivamente recebido de 2.700 de duplicatas. Então, veja só, né? A gente tinha... Quanto é que, né, foi efetivamente recebido? 2.700. Assim, podemos ver que os empréstimos que tinha, né, no final do ano, a empresa estava com o débito de empréstimo, né, no final do ano tinha 400, pagou-se empréstimos no final no ano 2, 600, ficou com um saldo de empréstimo de 200. Veja que ali, ó, nós, duplicatas, nós aumentamos o número de duplicatas a receber, diminuímos o valor dos empréstimos a pagar. Veja que aqui nós estamos mexendo com o caixa também, né? Quando aqui, ó, a total de vendas, aí eu tenho aqui o recebimento, né? Os recebimentos e tal. E aqui os pagamentos de empréstimos também, né? Acontecendo tudo isso. Então vamos continuar a nossa explicação aí desse saldo de caixa, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo. Então, olha só, né? Nós tínhamos lá um saldo inicial de mercadorias. Nós tínhamos um saldo inicial de mercadorias, que era de 50. Realizamos compras, passamos a ter um saldo final de 700. Então, se nós tínhamos um saldo anterior de 1.600, significa que as nossas compras foi de 1.750. Né? Pessoal, não se preocupe, porque essa análise aí de custo de mercadoria vendida, nós vamos ter aula para esmiuçar bem para vocês, tá? Vai ser mais de uma aula, porque eu sei o grau de complexidade que tem para analisar isso aqui. Mas aqui, para vocês entenderem que o custo da nossa mercadoria, né, chegamos aqui, a partir do custo das mercadorias vendidas, que estava lá na nossa... Aqui, ó. Não, está mais atrás, né? Não vamos voltar lá, não. Vai aparecer mais para frente aqui. Né? E esse custo da mercadoria vai aparecer lá na nossa DRE. Né? Então, veja só, o saldo da conta que a gente tinha com fornecedores era de 300, efetuamos a compra de 1.750, mas aí passamos a ter um valor total a pagar de 2.100, mas tivemos também alguns pagamentos de 600 e sobrou aqui 1.450. Então, aumentou o nosso endividamento com fornecedores. Isso é bom? Não, pode ser bom como pode ser ruim. Depende da situação aqui, tá? Tem que analisar mais fundo. Bom, vamos ver que nós partimos da hipótese de que todas essas despesas operacionais, né, e vendas administrativas, todas elas foram pagas, tá? Aqui nós estamos aqui. Todas as despesas operacionais de vendas, elas foram, e administrativas, elas foram pagas. Então, não há dúvida relativa a isso. Tá? Se tiver algum problema de atraso aí, pessoal, a coisa, né? Aí tem que entrar outros detalhes no mês, né? Então, nós não temos dúvida quanto a esse passivo, né? E aí nós temos um contas a pagar que aumentou em 200. E esse aumento corresponde ao imposto de renda, que ainda não foi pago, né? Foi apurado, mas não houve o pagamento ainda. Normalmente se paga um pouco depois. Então, vamos avançar um pouco mais agora, vendo aqui. Então, nós tínhamos lá que o nosso investimento no final, nós tínhamos no ano 1, o saldo era de 400, né? E o saldo final de 2002, do ano 2, foi de 600. Então, nós tivemos um acréscimo de investimento de 200. As dívidas de financiamentos, que era de 500, baixou para 100. Então, nós tivemos uma redução ou um pagamento de 400. Tá? E aí,
os fluxos de caixa vão ser agregados aqui também. Vão ser agregados em fluxos operacionais da atividade da empresa. Fluxo operacional relativo à atividade da empresa. E fluxos financeiros, ou seja, financiamentos de capital, empréstimo de capital. E fluxo de investimento permanente com acréscimos de coligadas. Então, nós temos aqui agora 3 fluxos: o operacional, o fluxo financeiro e o fluxo de investimentos. Vejamos aqui que nas nossas operações, nas nossas receitas obtidas, foi 2.700. Nós tivemos uns dispêndios de caixa, ou seja, dispendido na compra, 1.400. Tivemos despesas, né, a pagar com vendas e tudo mais, de 1.900. E aí o caixa gerado no negócio, 350. Já os financiamentos, né, nós estávamos 200, pagamos 400, sobrou 200 a pagar. Né? Pagamos ali 200. Os caixas após o financiamento, né, de investimentos também 200. E o resultado de caixa nosso período de 50 negativo. Então nós partimos lá de um saldo que tinha 150, caímos para 100. Então o nosso fluxo de caixa aqui teve queda tanto no fluxo nosso de operações, como no fluxo financeiro, como no fluxo de investimentos. Nosso caixa caiu. Né? Então agora vamos comparar ali o nosso fluxo de caixa com o nosso DRE e ver que nós temos saldos, né, resultados finais diferentes. Então, nós estamos partindo aqui dessa situação, na nossa DRE e o nosso fluxo de caixa. Veja só. Vamos deixar verdinho mesmo. Nós temos lá que as nossas receitas, né, apuradas. Receita apurada, teve venda de 3.000. Pum, tá lá, né? Nossa DRE. No nosso fluxo de caixa não recebi tudo, porque uma parte foi a prazo. Então, nós temos aqui que a nossa fluxo de caixa já tem essa situação diferente. O custo de mercadoria, né? Eu fiz a apuração, deu 1.600 lá no fluxo de caixa, lá. Demonstração do fluxo de caixa, que houve pagamento 1.450. Né? Nós já fizemos essas contas aqui todinho. Então, só consolidando aqui para vocês. O nosso resultado bruto, tá? Na DRE, 1.400. E no fluxo de caixa, 1.250. Por quê? Nossa, é o que sobrou para nós, né? E aí, efetuamos as nossas despesas, pagamos as despesas operacionais, veja aqui, né? Olha, 900 é o resultado operacional. Então, veja que os resultados operacionais agora já são diferentes, porque nós tivemos diferenças aqui no custo de mercadoria e no custo de mercadoria, porque as mercadorias, no DRE, se considera pela competência e no fluxo de caixa, considera o que movimentou o nosso caixa. Tá? E vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar uma pausa. Eu vou tirar isso aqui para a gente explicar isso aqui de novo para vocês, tá? Mas isso aí nós vamos explicar na próxima aula, tá bom? Rapidinho a gente está de volta.